Bom, pessoal, para poder começar a nossa carteira, nós vamos precisar de 2 pedaços de papelão. Estou usando papelão rígido de espessura 1,9, tá ok? 2 pedaços de 17,5 por 9, um pedaço de 17,5 por 5. Vou precisar de um pedaço, no caso, de papel cartão ou duplex. Eu estou usando papel reciclado, vocês podem ver o meu avesso, ó. Eu ganhei várias placas desse papel, então estou aproveitando ele, tá? É 17, esses são 17,5 de altura. Os cartões são 17, tá ok? Porque eu gosto de deixar uma margenzinha de cada lado. Porém, essa também eu deixo uma margenzinha aqui na minha altura, ó, tá vendo? Eu deixo ela um pouquinho menor. Então, se é 5 centímetros esse, eu corto esse daqui mais ou menos com 4,7. Ok? E eu vou pegar, aqui tem até mais, na verdade. Vou precisar de papel cartão na medida também de 9 por 17, ok? Então, bora lá começar. Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços do meu papel cartão na medida de 9 por 17 e colei um do lado do outro. Aproveitei fita crepe mesmo, ó, se vocês repararem aqui. Eu fiz a emenda com fita crepe, tá? Com uma distância tipo de 1 milímetro entre eles, tá? De 1 a 2 milímetros entre eles. Por quê? Porque na verdade é só para poder fazer esse movimento aqui, ó, tá? Então, agora, eu vou colar o acabamento já da minha aba, da minha lapela de fechamento, que é aquele pedacinho de 4,7 por 17, ok? Como ele vai ter que ter uma lombada maior, eu não vou ficar emendando fita crepe e não vou colar ele direto no tecido. Então, eu vou pegar uma folha sulfite, tá ok? Eu vou colar, passar cola aqui na beirada, em qualquer uma das beiradas do meu papel. Daqui do meu papel cartão, tanto faz, tá? Qualquer um dos lados. Vou colar o meu sulfite. E eu vou recortar um pedaço aqui, ó. Pra tirar o excesso. Vou colar essa minha aba do acabamento com uma coifa, com uma lombada de 3 centímetros, ok? Então, eu vou pegar uma outra régua aqui e vou colocar a minha régua de 3. Agora, eu vou passar cola em toda essa parte aqui, ó, do parte contrária, ó. Aqui é o meu avesso, onde tá minhas fita crepe, tá? E a minha folha sulfite. Vou passar cola todo desse lado direito aqui. Colei o meu tecido. Nas duas pontas, ó, cortei com fio de cabelo, tanto de cá como a de cá, que é da minha lapela, ó. Cortei com fio de cabelo. Essas duas aqui do meio, que vai fazer assim, ó, eu vou juntar elas e vou passar aqui a minha espátula pra ela poder vincar. Isso com a cola úmida ainda, tá? De cá e de cá. Porque elas vão fazer assim, ó. Assim. E assim. Ok? Então, essas duas aqui são duas, porém vai formar uma só, que vai ser uma colada na outra. Essa aqui também são duas, porém vai ser colada uma na outra, vai formar uma só, tá? E essa aqui, desses dois lados, são os meus acabamentos. Nessas duas, que vai ser dobrada, que no caso é esta e essa daqui, ó. Tá ok? Deixa eu mostrar pro lado de cá. Nessas duas que vão ser vincadas, o que que eu vou fazer?
Eu vou tirar o excesso de tecido para minha peça não ficar grosseira, tá? Então, vou aqui. Aqui eu posso tirar toda, o que vai pro fundo eu posso tirar toda. E de cá também. Eu vou até o meu papel cartão. Vou cortar até o meu papel cartão. A mesma coisa de cá. Vou no rumo aqui do meu vinco, que é o que vai ser colado um no outro. Vou cortar, deixando mais ou menos 1 centímetro para cada lado de tecido do meu papel cartão. De cá. E de cá, ok? E aqui também, ó. Aqui eu posso tirar um pouco, ó. A hora que eu tirar todo esse excesso, vocês vão entender o que é que eu tô fazendo. Aqui. E aqui. Ó, eu vou tirar pro lado do meu avesso pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, tá? Vou pegar minha régua. E essa parte aqui, ó, eu vou tirar. Essa aqui, ó, é a parte do meu acabamento, da minha lapela, ok? Eu cortei, eu fiz o meu recorte, aqui a minha aba, que é meus 3 centímetros aqui de coifa, tipo 1,5 centímetro pra baixo. Eu cortei, ok? Então, daqui até minha outra marcação aqui, eu posso cortar rente. O que é isso que nós estamos fazendo aqui? Estamos tirando o excesso, para não ficar grosseira a nossa carteira, os acabamentos da nossa carteira. Ó, aqui tem uma abinha, tá vendo? Isso eu vou ter que colar. Então, essa próxima aqui, entre essa abinha e essa abinha aqui, ó, que eu vou colar, eu posso tirar essa daqui. Então, eu venho com a minha régua, posiciono certinho. E vou tirar. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Entre essa abinha aqui e aqui, ó, aqui já é o meu final, onde tá o fio de cabelo. Eu cortei aqui pra baixo, ó, com mais ou menos 2 centímetros aqui de distância também, ó. Tá ok? Então, entre essa abinha aqui da minha ponta e essa abinha aqui, que eu vou fechar, eu vou tirar isso daqui. Então, já tirei todos os meus excessos, ó. O que é esses excessos, pessoal, ó? Aqui onde vai dobrar, ó, aqui é 2, mas vai ser colado uma na outra, tá? Vai ter a minha sanfona embutida aqui. Então, isso daqui é só pra dar o acabamento aqui na minha ponta, tá ok? Por isso que eu deixei, só pra não ter perigo de aparecer aqui na minha pontinha, tá? De cá a mesma coisa. De cá também, ó, ela vai ser dobrada assim, vai ser colada uma na outra. Então, isso daqui vai entrar, vai dar acabamento na minha ponta aqui, tá ok? E aqui são as minhas bordas, as minhas laterais. Então, aqui eu posso já... Bom, aqui eu já fiz todo o nosso acabamento. Deixa eu tirar uma ali. Bom, aqui eu já fiz todo o nosso acabamento. Agora nós vamos fazer os nossos follens, tá? Que é o que vai
emendar e deixar a nossa carteira aqui fechadinha. Depois que eu terminei todo o acabamento, ó, eu já fiz o meu fôlei do lado de cá, até mesmo pra mim poder ir mostrando pra vocês como o que eu tô fazendo, tá? Ó, tá ok? O que nós vamos precisar? Percebe que a gente tem 3 fôleis, então eu preciso de 3 pedaços de tecido. Eu preciso de 3 pedaços de tecido de 18 de comprimento e 9 de largura. Aí eu vou passar cola na metade do tecido pra baixo, da parte de 18, e vou dobrar ela no meio, tá? Então aqui meu tecidinho tá dobrado assim, ó, tá dobrado assim. Tá? É só tecido, não tem sulfite, não tem craft, não tem termocolante. Aqui tá a dobra dele. Então aí ele vai ficar com 9 por 9, ok? Vocês vão precisar de 6. Como eu já usei 3, então agora eu vou usar mais 3. Eu vou dobrar ele no meio. Aqui tá minha dobra, ó. Aqui tá minha dobra, tá? Eu vou dobrar ele no meio assim, ó. Vou vincar ele. E o que eu vou fazer? Eu vou encaixar a minha parte que eu acabei de dobrar, ó, tá? Essa minha parte que eu acabei de dobrar, aqui dentro, aqui na minha primeira, vai ser meu primeiro fôlei. Eu vou posicionar ele aqui dentro, de forma que eu vou deixar ele saindo um pouquinho aqui pra fora, tá? Por que eu cortei rente aqui? Porque o meu fôlei, eles vão ser assim, pro lado de fora, ó. Ele vai fazer o acabamentozinho aqui pro lado de fora, tá? Não é aqui, ó. Tá vendo? Tá fazendo um acabamentozinho, ó. Como que eles ficam assim. Pro lado de fora. Se você for fazer igual o da carteira, tá? Que vai só encaixar ele aqui pro lado de dentro e colocar aqui pra poder abraçar, assim, eu preciso que aqui, ó, não esteja cortado rente, tá? Aí eu preciso de acabamento nessas quinas também. Nós só fizemos os acabamentos nas quinas de cima, ó lá, tá vendo? Só nas quinas de cima. Nas de baixo, nós não fizemos, ó, está toda cortada rente, tá? Que é pra poder fazer desse jeito que eu tô explicando pra vocês. Por que eu trouxe desse jeito? Pra poder mostrar mais uma opção pra vocês, tá? E como esses dois aqui, ó, esse daqui com esse daqui vai ser colado um no outro, tá? Eu acho que dessa forma fica mais bonito quando ele é colado um no outro, tá ok? Mas é questão de opção. Lembrando que se vocês for fazer igual da carteira, vocês não podem cortar rente aqui a parte de baixo, as quininhas de baixo. Aqui, ó, cortar rente aqui, tem que fazer igual eu fiz aqui, ó. Tá? Deixar um pedacinho de tecido, 1 centímetro para cada lado e fazer o acabamento. Senão vai aparecer. Então, eu vou posicionar ele dobrado aqui pro lado de dentro. Eu não gosto de muito fôlei assim pro lado de dentro, não, tá? Então, eu vou deixar mais ou menos a mesma quantidade que eu deixei na outra. Ó. E nós vamos abraçar. Vou fazer primeiro deste lado aqui, que já tá posicionado. Vou passar cola aqui. E com a própria mão mesmo eu vou vir aqui, ó. Puxar pra cá. Daí eu tenho que encaixar esse aqui, ó. Tá? Eu tenho que fechar o outro aqui. Tá ok, ó? Ok? Vou deixar no mesmo ruminho. Vou passar cola. Vou sujar, inclusive, aqui, ó. No caso, a minha espessura, tá?
E vou puxar aqui, ó. Pra minha espessura aqui, ó, ficar bem forradinha. Bem coladinha. Pronto, ó. Ok? Eu deixo um pouquinho, porque como é da mesma cor, ó. Olha lá onde começa, tá vendo? Eu deixo um pouquinho de papel pra fora. No caso desse daqui, ó. Tá vendo? Mais alto. Porque eu acho que fica mais bem feitinho, não fica com muito acúmulo de tecido um por cima do outro, tá ok? Então eu faço assim. Vamos fazer o próximo. Vou dobrar no meio. Vou encaixar na minha próxima sanfona, deixando aproximadamente entrar a mesma quantidade. Ó, eu fecho e olho se tá mais ou menos a mesma quantidade. Vou passar cola, aqui, inclusive aqui na minha espessura. E vou colar. Sem sair do lugar, eu vou virar pro outro lado. Vou levantar aqui e fazer a mesma coisa. Passar cola. Aqui. E fazer a mesma coisa. Tem que procurar deixar eles todos do mesmo tamanho, ó. Agora eu vou fazer o último aqui. Ó. Está feito. Ok? Ó. Paty, eu quero com mais divisórias. É só você ir acrescentando. Lá no início a gente não colocou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão acrescentando mais antes de colocar a nossa aba, tá? Então, assim, a cada duas você forma uma, porque essas duas aqui, ó, vai ser colada uma na outra, que forma essa daqui, ok? Então, nós vamos já colar elas, ó. Vou abrir aqui. Eu vou passar cola. Agora eu vou fazer a mesma coisa com este lado aqui. Tá? A gente vai esperar secar um pouquinho esse. Ou então a gente vai tirar aqui, ó, pelo menos as fitas das duas pontas. Pra gente poder passar a cola, tá? Ó. E vamos deixar secar. Aqui, ó, vocês se tiver um prendedorzinho, é porque eu tô fazendo em tempo real, né? Ó. Vocês podem até pegar o prendedorzinho aqui, ó, pra elas secarem bem juntinhas. Nós vamos deixar ela secar um pouquinho, tá? Enquanto ela vai secando, eu vou... Aqui eu já fiz a minha marcação, ó, tá vendo? Vou colocar 2 botões, mas não é que vocês precisam colocar 2 botões não, porque como eu vou colocar a cantoneira e eu decidi que vou colocar a cantoneira dourada, eu não tinha o botão baixo dourado, eu só tenho desse aqui mais alto, ó. Tá vendo que ele é mais altinho, ó? Quem me acompanha sabe que eu uso aqueles bem fininhos. Mas eu não tenho deles dourado. O único dourado que eu tenho é esse e é pequeno, não é grande. Então, por ser pequeno, eu vou colocar 2. Tá ok? Então aqui eu já fiz a minha marcação. Eu fiz marcação de 1,5 por 1,5, tá? 1,5 e 1,5. Marquei a pontinha desse 1,5 e 1,5. E vou cortar. Ó,
Marquei da beirada pra dentro 1,5, daqui pra dentro 1,5. Fiz a bolinha, coloquei a minha chapinha em cima da bolinha e fiz meus risquinhos, tá? E agora eu vou cortar aqui em cima dos meus risquinhos. Vou colocar o botão macho, que é o que tem o pininho. Ó. E vou colocar minha chapinha aqui atrás. E vou abrir as perninhas. Do lado de cá, a mesma coisa. Já fiz a marcação. Aqui, eu já forrei a minha capa. Lembra do início que eu passei pra vocês a medida? Então, entre uma capa e outra maior, que são os dois pedaços iguais, eu coloquei 2 centímetros de lombada. E entre uma capa e a aba de fechamento, eu coloquei 3, né? Que é o mesmo que a gente utilizou para poder fazer a nossa parte interna. Eu colei ele inteiro num papel sulfite. Eu usei até um papel sulfite um pouquinho mais grosso, acho que é 150 gramas ele. Colei ele inteiro, porque a profundidade da minha lombada vai ficar pra dentro, tá ok? Se você colocar pedacinho e pedacinho, pode marcar na hora que você for forrar. Então, toda vez que a gente for forrar uma peça, que a profundidade da minha coifa, da minha lombada, for interna, for pro lado de dentro, do lado de fora a gente tem que forrar, a gente tem que colar nosso papelão num papel inteiriço, tá? Pode ser papel craft, pode ser até uma cartolina, tá? Mas tem que ser inteiro, ok? Então eu colei o tecido, ok? Deixei margem para os 4 lados, cortei com fio de cabelo as 4 pontas, fiz primeiro as 2 laterais maiores e depois as 2 laterais menores. E a nossa capa ficou pronta, ok? Nós vamos começar a colar a nossa capa pela nossa aba aqui, ó, tá ok? Nós vamos colar primeiro ela, para poder fazer a marcação do meu botão, para depois colar essa parte aqui, tá? Então eu vou passar cola em toda essa minha parte aqui. Deixa eu tirar essa fita. E deixa eu tirar essa. Aí vocês esperem secar direitinho, tá? Eu vou fazer e depois eu encho ela de fita novamente. Enquanto seca essa parte aqui, pra gente poder marcar o nosso botão, dar uma fechada, eu vou fazer o meu porta-cartão de crédito, tá? Eu faço ele avulso, ou seja, depois que a sua carteira estiver pronta, você pode fazer ele depois, tá? Ele vai ser coladinho aqui, ó. Exatamente aqui. Tá? Vai ter um do lado de cá, como vocês viram na foto no início, e vai ter um do lado de cá também. Ok? Pra fazer o porta-cartão, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma base, tá? Eu vou passar cola. Essa minha base, ela é um pouquinho menor do que a largura dos meus porta-notas. O meu porta-nota eu não fiz com 9. A minha base, eu tô fazendo ela com 8,7 de altura, tá? A largura é a mesma, é os 9. Ó, vou colar meu tecidinho aqui. Não preciso ir até o final. Vou cortar com fio de cabelo as 2 pontas. Aqui. E aqui. Vou tirar o meu excesso de tecido. Então, eu vou cortar um pouquinho abaixo da onde vai o meu primeiro cartão.
Então, esse tecidinho aqui, ó, eu não preciso. Isso, pessoal, é pra tirar excesso, pro nosso acabamento não ficar grosseiro, tá? Ó. Esse aqui eu não preciso, ok? Faço minhas laterais. Então, a minha base aqui está pronta. Agora eu preciso fazer os meus bolsinhos. Eu vou fazer 3 bolsinhos, ó. Já tenho 2 forrados, tá? O que que eu fiz? Esses bolsinhos têm 4 de altura por 9 de largura. Eu colei no tecido deixando margem para os 4 lados. Vou fazer acabamento somente em uma das margens. Certo? Aqui, então, está os meus 3. Em um deles, eu vou pegar esse, eu vou cortar todo esse meu excesso de tecido aqui embaixo. Porque esse vai ser o meu último bolsinho. Então, eu vou cortar rente. Ó, o papel cartão. Ok? Ó, cortei rente, tá? Agora, nós vamos colar. Vou pegar a minha base, pegar o meu primeiro bolsinho. Eu posso tirar esse excesso de tecido aqui, não tem necessidade. Deixa eu pegar uma reguinha aqui. Deixar ele um pouquinho menor, né? Vou marcar 1 centímetro aqui no meu primeiro cartão. E vou colocar ele rente. O meu papel cartão tem que ficar rente à minha base, tá? Ó. Posicionei ele aqui. Vou passar cola aqui embaixo. Ok? Passei cola aqui, virei. Tá vendo quando eu falei pra vocês de tirar o excesso? Ó, aqui, ó, a minha margem começa aqui. Então, eu preciso ter tecido só tampando esse início aqui, tá? Porque senão vai ficar muito grosseiro, muito tecido sobre tecido. E aí começa a ficar muito grosseira a nossa peça. Então, o primeiro bolsinho eu fiz com espaço de 1 centímetro, tá? Da borda da minha base. O meu segundo bolsinho, eu vou fazer com 2 centímetros. Ó, vou posicionar aqui rente ao meu primeiro bolso e vou posicionar aqui o meu outro, o que tem tecidinho embaixo. Deixando ele reto aqui, ó, rente nas laterais. Pra não ficar torto, né? Passo cola aqui embaixo. Viro. E faço o acabamento aqui. Até agora, pessoal, isso não muda. Na carteira é do mesmo jeito. Ok? Agora, o último, que é o que a gente cortou rente aqui embaixo, ó. Por que que eu cortei rente? Pra não ficar... Deixa eu secar a cola aqui.
Por que que eu cortei rente? Pra não ficar acúmulo de tecido, pra não ficar grosseiro aqui. Esse daqui eu só vou colar nas minhas laterais. Vou colocar ele certinho aqui. De cá. E de cá. Ah, Paty, mas o cartão não vai vazar pra baixo? Nessa carteira não, pessoal. Vocês vão ver o porquê. Pra secar um pouquinho mais rápido, eu vou dar umas gotinhas de cola instantânea aqui na beirada, pra não ter que ficar colocando fita crepe. Tá ok? E vamos centrar, eu vou colar centralizado, igual eu colei esse daqui, ó. Olha aqui, aqui já tem um, tá? Vou centralizar ele. Olha, tem um porta-nota, ó, um porta-cartão de cá e um porta-cartão de cá, ok? Eu gosto assim, tá? Não vi nenhuma carteira assim ainda, mas eu gosto assim, ok? Agora a gente vai simplesmente fechar aqui a nossa, encostar aqui nossa carteira. Vou marcar o meu botão, vou sujar ele de cola aqui, ó. Poder marcar onde é que eu tenho que fechar a minha carteira, ok? Eu não venho e aperto ela não, pessoal, porque senão, a hora que você colocar as coisas dentro da carteira, não vai fechar, tá? Então, um aqui e o outro aqui. Vou pegar minha chapinha. Colocar em cima da minha marcação. Ok. Agora eu vou colar ele aqui com a minha margem. Ai, Paty, olha, ficou grande. Não, pessoal, eu vou colar ele aqui, tá? Deixando a minha margem. Por quê? Aqui embaixo ele precisa ser um pouquinho grande, um pouquinho mais largo. Porque na hora da gente colocar as coisas aqui dentro, pra poder encher um pouco aqui embaixo, tá? Então ele vai, a parte de baixo vai ficar cheia. Se não tiver como aqui ceder um pouco, a gente vai, ela vai ficar estufada a carteira assim e a gente não vai conseguir fechar, tá? Então aqui precisa ter um pouquinho de sobra para poder ceder. Para as coisas que eu colocar lá no fundo, moeda, por exemplo, tá? Faz volume aqui embaixo. Então eu preciso de um pouco de sobra aqui, ok? Bom, meninas, agora nós vamos colocar as cantoneiras. Vocês me pediram para poder ensinar, que muitas meninas têm dificuldade. As cantoneiras vão nessas duas pontas aqui, ó. Vai ficar assim, ok? Como é que eu, Patrícia, faço? Eu vou colocar uma gotinha de cola instantânea, vou dar uma sujadinha de cola instantânea do lado de dentro da minha cantoneira. Pouca coisa, tá, pessoal? Cuidado para não exagerar, para não sujar a peça de vocês. Vou posicionar ela aqui no meu canto. Vou virar ela posicionada aqui. Aperta ela para ela ficar bem certinha. E com o martelo, eu vou dar uma batidinha, ó. De cá. De cá. Ó.
Aqui é o nosso lado do avesso, do lado de dentro, né? O avesso da nossa cantoneira. E aqui é o lado direito, ó. Tá ok? Vou colocar do outro lado. Vou dar uma sujadinha de cola instantânea. Vou posicionar minha cantoneira. Vou virar do avesso. Empurrar ela para ficar bem pra dentro. E vou dar uma batidinha. Ok? Então, é isso, ó. Essa ficou... Ó. Ficou a nossa cantoneira. Deixa eu tirar isso daqui, né, gente? Coloquei umas coisas grandonas pra secar. Ó. E assim ficou a nossa carteira, ok? O resultado é o resultado que vocês viram no início do vídeo, ó. Ainda tá com fitinha crepe, mas eu preciso esperar secar. Eu espero muito que vocês tenham gostado, ok? Se você gostou, dá um joinha pra mim no final, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado, beijo e tchau, tchau!